Olá, bom, nesse episódio eu vou comentar sobre o livro de Malcolm Gladwell, que ele foi publicado em 2008. O título do livro é Fora de Série, ou Outliers, é o subtítulo dele. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. É da editora Sextante e tem 283 páginas. Primeiro eu vou contar um pouco rapidamente sobre o autor, né? Quem é Malcolm Gladwell? O autor é um jornalista britânico. Ele se graduou na Universidade de Toronto, no Canadá, né? Ele é licenciado em História e ele trabalha atualmente nos Estados Unidos como colunista do jornal The New Yorker. É interessante que os artigos do Gladwell e os livros do Gladwell, eles usam muito informações de artigos científicos mesmo, artigos de trabalhos acadêmicos, principalmente na área de psicologia, na área de sociologia e psicologia social, essas coisas. Bom, por que eu estou falando desse livro? Eu acho que esse livro tem uma tese muito interessante, eu acho muito legal, porque hoje em dia é muito difundida a ideia do talento nato, né? Ou seja, a pessoa é muito boa no que faz porque teve sorte, nasceu assim e ela é boa, tem talento. Nasceu com talento, né? Então, como a gente não teve sorte, nasceu assim, não vale a pena nem tentar se esforçar. Nunca vou chegar a ser o que essa pessoa é, porque ele nasceu assim. Então, vou ter que mudar de área, vou tentar outra coisa e assim por diante. De outra ideia atualmente recorrente no imaginário popular são os casos das pessoas autodidatas. Então, aquela que conseguiu, sem ajuda de ninguém, alcançar seus objetivos. E esses dois conceitos, eles me incomodam muito, porque eu acho que é um conceito que reforça um pouco a falta de iniciativa, o desânimo, aquela ideia de que não adianta me esforçar. E também reforça a ideia de se eu me isolar do mundo e me esforçar bastante, eu vou ser autodidata e não preciso de mais ninguém e pronto. E eu sempre achei que é preciso estimular muito esses aspectos, qualidades da pessoa, que seria a iniciativa, o esforço, a habilidade de interagir com as pessoas, tá? Acho que são características que a gente deve incentivar, treinar bastante, tá? Então, achei interessante esse livro porque o autor quebra essa tese que para ter sucesso a pessoa precisa ter um dom inato e que ela chegou lá sem depender de ninguém. Então ele faz isso utilizando uma linguagem bem popular, contando bastante casos, bastante histórias, né? Inclusive histórias de pessoas conhecidas, pessoas famosas, né? Tipo Beatles, Bill Gates, etc. E eu acho que isso é uma coisa interessante no livro, né? Essa mistura das histórias bem contadas com linguagem acessível, uma linguagem não acadêmica, assim, acho que torna o livro prazeroso de ler, fácil de entender, de pegar a mensagem que o autor quer passar. Tudo bem, então eu falei isso tudo, mas qual é a mensagem do autor? Qual é a mensagem que o autor quer passar? Segundo o autor, o sucesso ele não é uma coisa aleatória, ele vai surgir de um conjunto de circunstâncias, um conjunto de oportunidades que é meio previsível. Então as pessoas que são bem-sucedidas não são aquelas pessoas que são as mais brilhantes, não necessariamente são aquelas pessoas que são as mais inteligentes e que se viram sozinhas, tá? Então o sucesso não vai se resumir às decisões e os esforços que cada um vai ter por si só. Então os vitoriosos que ele está passando seriam aqueles que receberam a oportunidade de outras pessoas que tiveram determinação, tiveram iniciativa, fizeram um esforço para tentar agarrar essa oportunidade. Então uma coisa que é preciso destacar é que o conceito também de sucesso que ele bota no livro não é o sucesso que a mídia divulga diariamente, nessa cultura de celebridade, onde o sucesso é ser conhecido, ganhar milhões de dólares de dinheiro. O conceito de sucesso do livro é ser bom em alguma área, tá? Nem que seja na área profissional, seja na área pessoal, é ser um profissional bom, tá? Então isso é uma coisa importante. Então o autor comenta que a lição é simples, mas ele fala assim que é impressionante a frequência com que ignoramos a lição. Então esse mito das pessoas melhores e as pessoas mais brilhantes, das pessoas que são autossuficientes, afirma que é o seguinte: bom, você quer aproveitar o máximo de potencial da pessoa, então você identifica as pessoas mais inteligentes e escolhe elas que está pronto, tá? E não é exatamente isso que ele fala no livro. O que ele fala é que é o seguinte:
que o sucesso, então, é uma combinação de esforço e talento. Então, você combinar a preparação, o esforço e o talento da pessoa é que faz com que a pessoa vá ter sucesso ou não. E parece até que o esforço, a preparação da pessoa tem um papel maior, mais importante do que o próprio talento. Você ter talento não basta. E às vezes duas pessoas, uma mais talentosa que a outra, não significa que a pessoa mais talentosa é que vai ter sucesso mais tarde. Às vezes, aquela pessoa que fizer mais um esforço maior é que vai ter provavelmente uma excelência maior. Outra coisa interessante é que ele fala que a excelência numa tarefa complexa precisa de um nível mínimo de esforço, um nível mínimo de prática. Então, as pesquisas indicam que são necessárias cerca de 10.000 horas de prática para se atingir o grau de habilidade ou o grau de destreza de uma pessoa expert a nível internacional. Está falando de qualquer atividade. Então, são necessárias cerca de 10.000 horas, chegaram a esse número aí. O que significa 10.000 horas? 10.000 horas, se você dividir, significa ou equivale a cerca de você praticar por 3 horas diariamente, tá? Então todo dia praticar 3 horas por 10 anos. Significa ter muito treino. Então, pessoa de sucesso é aquela que tiveram mais ou menos 10.000 horas de treinamento. Agora, o que a gente pode extrapolar sobre a tese que o autor tenta defender nesse livro para o nosso dia a dia? Bom, eu acho que a gente pode tirar 4 tópicos principais desse livro. Primeiro, faça uma atividade que tenha significado para você. Depois, se empenhe bastante, ou seja, trabalhe, estude, treine bastante. E não só isso, faça essa prática com regularidade. Terceiro, dê valor às pessoas, dê valor às redes de contato. E quarto, aproveite as oportunidades que surgirem. Vamos falar um pouquinho sobre esses 4 tópicos. Bom, o primeiro item, então, é faça uma atividade que tenha significado para você. Então, descubra uma atividade que te dá prazer, não só que te dá prazer, mas que você agregue alguma coisa com isso, que agregue alguma coisa importante, que você dê valor, por exemplo, agrega um tipo de conhecimento, um tipo de treinamento, uma remuneração, sei lá. Mas é importante que você descubra uma atividade que te dê prazer e se dê valor, porque toda atividade que a gente fizer tem partes chatas, né? Tem momentos que a gente não vai gostar tanto. Então, se você faz uma atividade que você gosta, você agrega valor, né? Se você sabe que aquilo tem valor, vai ser mais fácil passar pelos momentos que não são tão legais comparado com uma atividade que você não gosta tanto. E essa busca, né, de descobrir o que você gosta, uma atividade que te interessa, que te remunere o suficiente e também gosta, tem que juntar essas duas coisas, né? Essa busca precisa ser feita com cuidado, precisa ser feita sem precipitação, sem afobação, né? Mas com iniciativa. Não, então você tem que ter iniciativa, estudar, discutir com pessoas mais experientes, ter experiências, né, com algumas atividades para ver se é o que você gosta mesmo, perguntar para pessoas que já passaram pela situação, por aquela atividade, tá? Essa troca de experiência é importante. O importante é ter iniciativa e pesquisar para descobrir. Faça uma atividade que tenha significado para você. A outra coisa importante que dá para a gente tirar para o nosso dia a dia é sobre o esforço. Então, trabalhe, estude, se empenhe bastante e mais. Faça isso com regularidade. Quer dizer, tenha persistência, treine bastante, tá? Mas não adianta treinar bastante durante uma semana, não adianta treinar bastante durante um mês, durante até um ano. O importante é você treinar com regularidade sempre. Você praticar, se esforçar, estudar com regularidade. Quanto maior o esforço e com mais regularidade, melhor. Leve em mente que o número lá da excelência das 10.000 horas, seriam 3 horas diárias todos os dias, né, de treinamento, de prática. Então, tudo bem, não consigo fazer isso. Coloque isso como o seu ideal. No mundo perfeito, se você tivesse o tempo. Mas, já que não dá para fazer isso, quanto que eu consigo próximo disso? Aquela pessoa que conseguir se esforçar mais, se manter esse esforço por mais tempo, vai ter, lógico, mais resultado do que outra que vai ter um esforço menor. Então, isso é uma coisa que tem que estar bem certo na cabeça de todo mundo. Então, se você gosta da atividade que você faz, se essa atividade tem um significado, esse esforço, esse treinamento, essa prática
vai ficar mais fácil de conseguir ter essa regularidade. E outra coisa importante é que essa relação entre o esforço e o prazer, ou o esforço e a recompensa, é muito gritante, né? Ninguém discorda de que quanto maior o esforço, melhor, né? Maior a recompensa, seja ela prazerosa, né? A recompensa que você está sentindo prazer em fazer isso, ou a recompensa de que você está ganhando o conhecimento, ganhando a habilidade. Porém, essa relação entre o esforço e recompensa não é assim proporcional, não é linear, como a gente fala. Ou seja, no começo, você está começando o treino, você está começando a estudar, está começando a praticar alguma coisa, você não sabe nada, então qualquer esforço, um mínimo esforço que tem, gera uma mudança muito grande, né? Então a melhora é muito fácil de perceber, a melhora é muito perceptível, a recompensa é grande, né? Então no começo a recompensa é grande com um esforço pequeno. Só que à medida que a gente vai, com o passar do tempo, praticando mais, ganhando mais habilidade ou ganhando mais conhecimento, depende do que você está fazendo, a gente precisa fazer cada vez mais esforço, seja esse esforço, intensidade ou matéria de tempo, né? Estudar mais tempo, ou estudar com mais intensidade, ou treinar com mais intensidade e mais tempo. Então a gente precisa fazer cada vez um esforço maior para conseguir melhorar um pouquinho. E cada vez mais essa melhora é menor, né? Esforço, a gente tem que fazer um esforço muito maior para ter um mínimo de melhora. Na maioria das vezes essa melhora a gente nem consegue perceber, está ali no dia a dia, na prática, essa melhora é meio imperceptível quando você chega a um determinado nível de prática. Então a recompensa acaba sendo pequena. Então chega um momento de qualquer treinamento, de qualquer estudo, que acaba gerando frustração. Você não consegue mais ter essa recompensa. Vamos dizer, se você está treinando algum esporte, se você está aprendendo algum instrumento, ou fazendo alguma dieta, ou está tentando estudar, preparar algo, ou estudar uma língua diferente, sei lá. Então parece que a gente não está progredindo, que o esforço não está valendo a pena, tá? Então é nesse momento que a maioria das pessoas largam o que está fazendo, porque acha que não compensa o esforço que estão fazendo pelo ganho. E muitas vezes essa percepção só vai vir anos depois, tá? Então é importante que mantenha-se esse esforço, ou até intensifique esse nível de esforço por um longo período de tempo, mesmo que essa recompensa não seja tão grande. Por isso que é importante voltar para o primeiro tópico lá, que se você tem prazer, faz uma atividade que te dá prazer, você não está lá pela recompensa, você está pelo prazer. Então é mais fácil de você manter esse esforço por mais tempo. Terceiro tópico, dê valor às pessoas, dê valor às suas redes de contatos. Então todos nós vivemos em sociedade, ninguém vive isolado, né, de outras pessoas. Então é importante que a gente aprender a respeitar opiniões diferentes, é importante também aceitar e aproveitar as críticas, tá? Então a gente tem muita dificuldade em ser criticados, a gente tem muita dificuldade em ouvir opiniões que são diferentes, tá? Então eu acho que isso é importante a gente tentar aproveitar críticas e respeitar as opiniões. Então, além disso, evitar entrar em conflito ou atrito com outras pessoas também é uma coisa que se deve levar em consideração. Ou seja, a importância de você se dar bem com o seu grupo social, e principalmente o seu grupo de trabalho, porque muitas vezes seu grupo social você consegue escolher, mas seu grupo de trabalho muitas vezes não, né? Então a importância de você se dar bem ou ter uma boa convivência com o grupo de trabalho também reflete na eficiência desse trabalho. Então, em ambiente de trabalho onde as pessoas têm uma convivência melhor, as pessoas tendem a ter uma eficiência de trabalho maior. Isso é uma coisa. Então, você dá valor às pessoas, à rede de contato, você ganha a eficiência do teu trabalho. Outra coisa importante, a vida é muito dinâmica, né? Então, muda todo mundo. Muda bastante, muda o tempo todo, né? Então, muitas vezes, você não espera que aquela mudança aí ocorre, ou a mudança é gradual, você não está percebendo até. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha junto com você agora, amanhã pode ser seu chefe no lugar que você está trabalhando, ou num outro lugar que você pode vir a trabalhar. E você pode depender dela em algum outro dia. Tratar bem uma pessoa, se você trabalha ou não com ela, já tem que ser uma justificativa por si só. Então, a obrigação de cidadania, de filosofia de vida, você tratar bem uma pessoa, tá, tudo bem. Mas isso aí é fácil de falar, de fazer quando as pessoas são agradáveis, né? Então, quando se comporta como a gente espera, então a gente é fácil de, vou tratar bem uma pessoa, lógico, eu sou um cidadão. Agora, é difícil quando a gente trabalha com pessoa, ou a gente tem que conviver com pessoas que são difíceis, tá?
tá? Então, independente se são chefes, né, que são hierarquicamente acima da gente, o seu chefe, seu orientador, seu professor, ou até se tem a sua mesma hierarquia, né? Então, um colega de trabalho do mesmo cargo, seu parceiro de pesquisa, seu parceiro de laboratório e tudo. Quando a pessoa é difícil de conviver, não é tão fácil assim tratar bem essas coisas. Então, as pessoas que são egoístas, as pessoas explosivas, pessoas vaidosas, pessoas que são intransigentes, pessoas competitivas, né? Tem muito, depende da área de trabalho. Então, aquelas pessoas que querem puxar seu tapete, etc., sempre vão aparecer. Quando a gente reúne várias pessoas, esses tipos de pessoas que dificultam o nosso relacionamento sempre vai aparecer. A maneira com que a gente lida com essas pessoas, ou com esses tipos de pessoas, é que vai ser determinante, né? Então, você tentar manter uma convivência pacífica com essas pessoas difíceis, requer treinamento, requer esforço. Então, aí volta aí. Então, não é você ter a habilidade de... Tem pessoas que já... essa tem a habilidade de lidar com outras pessoas, eu não vou tentar, eu não nasci assim. Não é isso. Você tem que ter treino, você tem que se esforçar, tem que estudar como conviver com pessoas assim. Tá? É um exercício importante, tá? Uma vez que qualquer lugar que a gente vai trabalhar, morar, estudar, conviver, vamos barrar com pelo menos uma pessoa desse tipo, uma pessoa egoísta, uma competitiva e etc. Então, no livro, o autor comenta que a gente vai receber oportunidades de alguma pessoa. E essas oportunidades são muito importantes para ter sucesso ou não, para decidir se a pessoa vai ter sucesso ou não. Tá? Quanto mais pessoas você conhecer, quanto mais pessoas você tiver boas relações, maior a chance de alguma delas te oferecer uma boa oportunidade e você conseguir agarrar ela com esforço e treinamento, você ter sucesso. Então, quem conseguir conviver de forma pacífica com as pessoas difíceis, ou quem conseguir aprender ou se esforçar a aprender a conviver de forma pacífica com mais pessoas, esses tipos difíceis, vai sofrer menos com essas pessoas e tendem a receber mais oportunidades. Então, o terceiro tópico é dê valor às pessoas, dê valor às suas redes de contato também. O quarto e último tópico é aproveita as oportunidades que surgem. Tá? Então, muitas vezes a gente recebe oportunidade, mas a gente não aproveita. São oportunidades que muitas vezes não vão aparecer de novo, e se a gente não aproveita, além de perder a oportunidade em si, a gente vai passar uma imagem para a pessoa que está te dando a oportunidade errada ou ruim, né? Então, te passa uma imagem de que não somos sérios, passa uma imagem de que não temos responsabilidade, e essa mensagem, essa impressão negativa, pode ter certeza que ela se espalha muito mais rápido do que as impressões positivas. Então, falar mal gera muito mais burburinho, chega a mais gente do que falar bem. Então, além da sorte de conhecer a pessoa certa na hora certa, é importante ter tido uma boa relação com essa pessoa, uma boa relação com as pessoas com que você trabalhou anteriormente, porque provavelmente antes de te dar uma oportunidade, a pessoa vai buscar informação nos seus grupos de trabalhos anteriores. Fulano é fácil de conviver, fulano tem iniciativa, ciclano tem boa convivência. As pessoas vão perguntar para pessoas que você conhece antes de dar oportunidade. Então, ninguém quer trabalhar com uma pessoa que é difícil de lidar no dia a dia, mesmo se ela for extremamente competente. Um caso interessante que eu queria comentar, um exemplo que ele fala no livro, que é um exemplo ligado à educação, já que tem uma tendência a ver essas coisas, porque como sou professor, mas eu acho que esse caso, né, serve como exemplo do que o autor quer dizer. Ele fala o seguinte, ele dá um exemplo de uma escola pública experimental, uma escola de ensino fundamental de quinta a oitava série, que chama Keep Academy, né? Então ele é americana, está localizada lá num dos bairros mais pobres de Nova York, e ela se tornou uma das escolas mais populares de lá porque ela fez com que as crianças pobres, né, não só pobres, mas também de minorias étnicas, né, e vários problemas sociais, familiares lá, tivessem um desempenho muito alto, semelhante àquelas escolas, as crianças, né, que frequentam escolas de alta renda. Crianças que estudam em escolas de bairros ricos ou bairros abastados, principalmente no rendimento de matemática, que é mais difícil. Então, essa Keep Academy é uma escola de pobre que tem o desempenho de escola de rico. E o segredo que ele conta no livro é que a Keep Academy ela conseguiu ter esse sucesso levando a sério a ideia do legado cultural. O que é esse legado cultural? Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho o contexto. O pessoal fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos e viu que o desempenho dos alunos nessa faixa etária aí do ensino fundamental, né, ricos e pobres, alunos tanto ricos e pobres, pegou todas as escolas dos Estados Unidos, né, uma amostra, ele era parecido. Então, você vai chegar lá,
determinado momento o desempenho era parecido. Só que eles começaram a fazer uma prova de desempenho em várias épocas do ano e viram que o desempenho era parecido até as férias de verão. E depois das férias de verão, os alunos ricos tinham um desempenho muito maior, muito superior aos pobres. E depois, ao longo dos anos, essa diferença ia aumentando até que chegava no 9º ano lá, a diferença era muito grande. E aí eles viram que a diferença não foi na escola. A diferença não foi o que a escola deu, o que a escola cobrou, o que a escola ensinou entre escola de ricos e escolas pobres. A diferença foi no que os alunos fizeram durante as férias. Nas atividades que os alunos tinham durante as férias. Ou seja, atividade fora da escola é tão importante, ou as atividades fora da escola são tão importantes quanto o tempo gasto na escola. Então, esse legado cultural, ou os pais acreditam no cultivo orquestrado, que eles chamam lá. Então, as crianças ricas nas férias são levadas aos museus, são matriculadas em programas especiais, frequentam colônias de férias, que é muito comum lá nos Estados Unidos. Nessas colônias de férias eles têm aulas. Então, quando estão, entediados em casa, tem diversos livros que eles podem ler. Os pais dessas crianças ricas se sentem responsáveis por manter ativos, manter eles envolvidos, com o mundo, com arte, com leitura, essas coisas. Já os alunos pobres são diferentes. Então, nas férias, eles não têm muito livro para ler, não tem exemplo de leitores nos pais, não tem dinheiro para ir para uma colônia de férias. Então, muitas vezes, eles ficam apenas vendo televisão, e conversando e tendo a parte social. Ele pode até estar se divertindo, não é isso o que ele está falando. Ele pode estar fazendo novas amizades, mas o fato é que eles não estão praticando as habilidades matemáticas, as habilidades de leitura e interpretação, não estão melhorando as suas habilidades, Então, com o tempo, com as férias, eles estão ficando em desvantagem em relação às crianças ricas. E essa foi a questão que essa escola que ele conta, a Keep Academy, resolveu solucionar. A Keep Academy diminuiu as férias de verão e ela é uma escola de tempo integral. Então, aumentou o tempo que as crianças pobres têm com atividades culturais, que foi isso importante para as crianças pobres terem o mesmo rendimento que as crianças ricas. Então, um pesquisador que estava falando isso se chama Carl Alexander. Para ele, o problema com a escola é que elas têm muito tempo de férias, As escolas de tempo integral, por ter atividade esportiva, por ter atividades musicais, tarde, ou de manhã, em todos os períodos tem coisas diversificadas além dos estudos, e as crianças ficarem estudando mais tempo, Então, estudando cerca de 60% a 70% a mais do que as escolas que não têm de tempo integral, e não ter férias muito longas, isso que faz com que a escola consiga dar uma base, um nível escolar de estudo ou de matemática, de leitura, no caso deles lá que eles mediram, as crianças pobres se equivalerem ao nível das crianças ricas. Então esse exemplo fala do esforço, fala da oportunidade. As crianças lá da Keep Academy, que são as crianças pobres, acabam tendo que se esforçar mais do que nas outras escolas de bairros pobres, A escola faz com que as crianças se esforcem mais, e aquelas crianças carentes que recebem essa oportunidade, você tem que se inscrever nessa escola, as crianças têm que se inscrever, então não é qualquer criança que consegue também, Qualquer criança pobre tem que morar perto, tem umas regras. Então, a criança carente que recebe a oportunidade de estudar nesse tipo de escola, ela dificilmente larga, dificilmente não aproveita, porque sabe que pode ser a única oportunidade que elas têm de mudar a vida delas, muitas vezes, de entrar na faculdade, pegar uma bolsa na universidade, que é o único jeito delas estudarem nos Estados Unidos, visto que as universidades são particulares, Mas, resumindo então, faça uma atividade que tenha significado para você, trabalhe, se empenhe, estude bastante e com regularidade, dê valor às pessoas, dê valor às redes de contato e aproveite as oportunidades que surgirem. Vou ler um trechinho do livro que eu acho que resume a mensagem, um trechinho do próprio autor. Ele fala assim: o êxito não se resume à soma das decisões e dos esforços individuais. Trata-se de uma dádiva. Os vitoriosos são aqueles que receberam oportunidade e que tiveram força
e presença de espírito para agarrá-la. Então essas reflexões aí servem para qualquer área de trabalho, tá? Independente se for uma área acadêmica ou não. E também não deixe de ler o livro. Eu acho que esse episódio aqui tem o objetivo de despertar o interesse no livro, tá? Além de falar um pouco resumidamente aqui da mensagem, além de estimular que a gente tente aplicar esse conhecimento aí no nosso cotidiano. Eu acho que é importante ler o livro, pois as histórias que o autor conta são muito legais, é um livro agradável. Como eu já falei, tem os personagens famosos e tudo. E é importante, eu estou dando apenas um resumo do livro. Então eu acho que é legal conseguir ver o livro, tá? Então essa era a mensagem que eu gostaria de passar, de deixar aqui. E quem quiser deixar um comentário sobre o episódio ou sobre algum assunto relacionado ou ter algumas sugestões, você acha que é outra coisa, escreva para o e-mail, nosso e-mail, né, que é ecofragunifal@gmail.com, e até o próximo episódio.